A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos vocês. Estamos mais um estudo bíblico aqui e hoje vamos estudar o capítulo de 1 Samuel 14, um capítulo comprido, né? Então, sem mais delongas, vamos orar ao Senhor antes de começarmos, né? Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, por teu amor, por tua misericórdia, teu zelo, pelo teu carinho para conosco. Obrigado pela oportunidade que nos está dando de aprendermos mais a tua palavra, de estarmos crescendo no conhecimento, Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando cada irmão, Pai, que estiver assistindo esse vídeo. Que o Senhor esteja esclarecendo todas as dúvidas e o Espírito Santo esteja ministrando. E não o homem. O homem seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, usado para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar. Temos muito a ler. No versículo 1 nos diz assim: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá naquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimais, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pai de armas lhe disse: Faze tudo que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disse os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota em que Jonas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma jeira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor do Senhor. Então, amados, Jonas, ele se cansou de esperar por alguma atitude do Saul, por uma ação do seu pai, né, que era o rei, e saiu acompanhado do escudeiro dele, ele com o escudeiro dele, o pajem, né, que é o jovem que carregava as armas, né, durante a batalha, puxa uma espada, puxa um machado, o que for que estiver carregando. Eles deixaram o acampamento filisteu e foram atacar a guarnição filisteia, um destacamento do exército filisteu. Mas ele não fez isso de qualquer modo, ele não fez isso por soberba, por orgulho. Ele fez isso porque a gente vê que ele confiava que Deus iria agir de acordo com a fé dele. Ele tinha fé, uma fé verdadeira, de que Deus o livraria, se estivesse com muitos homens ou com poucos homens, Deus daria a vitória de qualquer forma.
A vitória não estava dependendo do número de espadas que estavam ali lutando. A vitória dependia, sim, da ação de Deus. E por isso ele foi atacar e viria a ser bem sucedido, né? Porque foi por conta da fé de Jonatas que a vitória chegou, tá? Aí o que acontece? O... ele teve uma estratégia delineada. Ele com os pajens ia se permitir ver. Ele assim, ó, não vão chegar escondidos, eles vão nos ver. Então os filisteus, Deus mostrou para ele um tipo de estratégia. Se ele falasse com ele, fica parado aí, vem que não, fica parado, nós vamos chegar em vocês. Ele sabia que não era para atacar. Ele ia ficar parado, sabia que não era para atacar. Agora, se fala, vem aqui até a gente, vem até nós, ele sabia que esse era o sinal para atacar, que Deus ia entregar os filisteus na mão deles. Então ele vai, sobe, a gente vê que é claro que ele estava numa colina, que ele subiu engatinhando, né? Subiu com as mãos e com os pés, ele sobe engatinhando, pegando na grama e subindo. Quando chega lá em cima, ele vai, junto com o pajem dele, e mata mais ou menos 20 homens, extermina 20 homens, né? E ao mesmo tempo, Deus entra com a ação dele. Deus envia um terremoto que vai, com certeza, causa aqui uma grande confusão, o pessoal começa a ficar com medo. Então, ao mesmo tempo que ele está atacando, um terremoto ocorrendo, isso trouxe confusão para os filisteus, né? Para todo aquele exército filisteus. Então a gente vê o quê? Para o agir de Deus, para o inimigo ser derrotado, basta uma coisa: fé. É necessário ter fé. Por conta da fé de Jonatas, a vitória começou a se desenhar. E Deus começou a agir trazendo até terremoto. Amém? A Bíblia nos fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá adiante? 16 nos fala assim: olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentro de nós. E contaram, eis que nem Jonatas nem o seu pai de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus nos filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também esses se ajuntavam os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiam de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. O Israel passou a Bet-Aven. Então, os sentinelas de Saul relataram para o rei que estava havendo uma confusão muito grande lá no acampamento filisteu. Saul fez o quê? Ué, por que isso? Alguém foi atacar e eu não estou sabendo? Então Saul fez uma chamada, né? E nela consta o quê? Ele descobre que o Jonatas e o pajem dele de armas não estavam presentes. Então o Saul manda o quê? Chama o sacerdote Aías, que a gente viu que ele é descendente de Eli, ele que estava como sacerdote naquela época. Ele vai o quê? Ele chama, porque a arca já estava ali com a presença e era costume a arca ir à frente do exército, né? E ele também foi fazer a consulta. A consulta não é feita na arca. Como o sacerdote ele vinha com o éfode, e aqui está relatado que ele estava com o éfode vinha com as duas pedras, que é o Urim e o Tumim. Por elas que se descobria qual era a vontade de Deus. Se não estivesse claro a vontade de Deus, elas eram consultadas. Então ele vai e chama, né, para fazer essa consulta. Mas
ao mesmo tempo começa a confusão no campamento filisteu, começa a crescer cada vez mais. Os relatos que chegam que a confusão está cada vez maior, que o exército filisteu está cada vez mais entregue. Então ele vai e fala assim, ó, retira tua mão, não faz consulta mais não. Ele fala assim, não precisa de consulta. Deus está mostrando que vai entregar os filisteus na mão da gente, já está entregando, não faz mais consulta não. Deus estava na cabeça do Saul, ele falou assim, Deus já está entregando na mão da gente. Então ele vai, reúne os homens para partir para o ataque. E, nesse mesmo tempo, vendo o agir de Deus em favor de Israel, como a gente relatou no capítulo anterior, alguns tinham desertado. Mas desertaram de qualquer forma, não. Desertaram e foram para o exército dos filisteus. Estavam inseridos dentro dos filisteus, se entregaram aos filisteus para guerrearem com eles. Entendeu? Tanto que quando chega o Jonas e o pajem dele, ele chama, vem aqui perto da gente que eu vou ensinar vocês. Vou ensinar por quê? Ou ele estava mentindo e iria matá-los, ou provavelmente ia colocá-los dentro do exército como servos ali dentro do exército. Porque já existia alguns do exército de Israel que estavam ali, desertaram do exército de Israel, estavam ali em meio aos filisteus. Mas nesse momento aqui, percebendo o agir de Deus, esses que haviam desertado estavam em meio aos filisteus, se voltaram novamente para Israel e começaram a atacar os filisteus. E outros que haviam se escondido, como a gente viu, estavam escondidos nas montanhas, também viram o agir de Deus e se juntaram à batalha e começaram a atacar também os filisteus. Porque se sentiram encorajados, né? Viram o agir de Deus, se sentiram encorajados, falaram assim, a coragem voltou e falou assim, vamos para cima. Então aí nesse momento Deus dá a vitória a Israel. O agir de Deus foi necessário para trazer a coragem para aqueles que estavam desertando voltarem para Israel, certo? E a vitória ficou garantida. Não pela volta do povo, mas pelo agir de Deus. Amém? Vamos adiante aqui no 24. Nos fala assim. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, por quanto Saul conjurara o povo, dizendo, maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E tomando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Renovaram suas forças, né? Então respondeu um do povo e disse, solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo, maldito o homem que comeu hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonas, meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido o despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Então, para garantir uma vitória rápida, Saul foi e fez um voto impulsivo, não pensou, né? Ele foi e fez um voto proibindo o soldado de comer qualquer coisa até o final da batalha, que se daria provavelmente no final do dia. Eles não podiam comer nada. E selou esse voto com uma maldição. Por conta disso, o pessoal não comia. O pessoal ficava com temor, o pessoal cheio de fome, com temor de comer por conta da maldição. Que ainda foi selado o voto, né? E com isso que os homens foram ficando cada vez mais famintos e mais fracos. Então a vantagem que eles tinham foi se perdendo. Estavam fracos. Mas o Jonas ele não sabia dessa proibição, ele não estava no arraial junto com o pai. O pai depois estava seguindo onde estava o Jonas, onde estava tendo a batalha. Jonas não sabia disso. Então Jonas vai, come mel. Ele, falta de conhecimento, ele comeu o mel. Ele não sabia essa maldição, mas quando ele é informado da maldição, ele lamenta muito o voto impensado do pai.
E lamento o que o pai fez, porque foi uma ordem absurda. Se o povo tivesse alimentado, tivesse forte, a vitória ali seria muito mais esmagadora, porque eles iriam abater muito mais inimigos. Eu assim, esse voto ficou impensado, esse voto é um absurdo, porque aqui, ó, eu comi um pouco, minhas forças voltaram. O povo está todo fraco, como que vai abater mais filisteus? Vai acabar, os filisteus vão escapar. Isso aqui que o João está falando, que o voto do pai foi impensado. E ele quebrou esse voto sem saber. Vamos ver adiante o que isso vai acarretar. Amém? Vamos adiante. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimais até Ajalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e degolaram no chão. E o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedeste, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, comei e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Então a gente vê que a proibição de Saul continuou causando estrago. João já tinha desobedecido o voto dele, sem saber, e continuou causando estrago por quê? Ao terminar a batalha, os soldados estavam tão famintos, que eles se lançaram em cima do despojo, em cima dos animais dos filisteus, ovelha, vaca, bezerro, que tivesse lá, e eles mataram os animais e começaram até a comer cru, sangue. E avançaram e começaram a comer cru com sangue. E essa é uma das mais antigas proibições que existe contra a alimentação. Comer com sangue. Porque o sangue, ele representa a vida, e a vida é de Deus. Essa proibição está lá em Levítico 7, 26 a 27, é repetido no mesmo Levítico 17, né, do 10 ao 14, e aí a gente vê, é relatado em toda a Bíblia essa proibição. Começa lá com Noé, quando a arca toca o chão e é liberado se comer carne, mas não podia comer carne com sangue. E isso chega até os cristãos. No livro de Atos, não se podia comer com sangue. Lá em Atos 15, lá no Concílio de Jerusalém, vou até ler essa parte. No Concílio de Jerusalém está especificado que não pode, que os gentios, os cristãos, né, os cristãos gentios não deviam comer, fora as proibições que tiveram aqui no Concílio de Jerusalém. Fala aqui, ó, 15, 29. Vou ler até o 28, a partir do 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aí vem. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Ou seja, é para se absterem das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Ou seja, não era para comer sangue. Sempre houve essa proibição de não se comer o sangue. Não se comer nada do sangue. Tá? Então aqui houve essa clara violação. E quando Saul soube, ele repreendeu, né, os homens e ordenou o quê? Que fosse levantado, enrolasse uma grande pedra para onde poderia ser abatido, os animais poderiam ser abatidos da forma correta, escorrendo o sangue. E dali sim eles comerem os animais, não comerem a carne com o sangue. A gente vê que aqui fala que no 35, que então edificou Saul um altar ao Senhor, e esse foi o primeiro. A gente percebe que o Saul já está reinando há alguns anos. E só agora ele teve essa atitude
de edificar um altar ao Senhor. O Saul, ele foi cada vez ficando cada vez mais longe de honrar o Senhor, botar Deus em primeiro lugar. Só agora ele edifica o primeiro altar ao Senhor. Isso seria uma atitude de reverência que ia ser muito anterior, não só agora. O Saul cada vez mais estava com o coração longe de Deus. Infelizmente, para ele e para Israel. Vamos adiante, no 36 nos fala assim: depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo que parece bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia ele não respondeu. Então disse Saul: chegai para cá todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje esse pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então o que acontece? Saul queria perseguir os filisteus durante a noite, né? Para dar cabo de uma vez por todas deles. Porque à noite, geralmente, as guarnições paravam, né? Não havia essa perseguição durante a noite. Ele falou assim: não, vamos perseguir durante a noite. Não vamos dar essa brecha para eles, não. Vamos perseguir e acabar com eles. Então, o sacerdote falou assim: vamos consultar Deus. Ele falou assim: vamos consultar Deus. É para atacar ou não é para atacar? Se atacar, só vai nos dar os filisteus em nossas mãos? Agora ele consulta Deus. E Deus não responde. E por esse silêncio de Deus faz o quê? Ele deduzir que havia um pecado dentro do acampamento. Então, é lançado outro tipo de sorte. Para apontar onde estava a culpa, seria o quê? Lançado o Urim e o Tumim. Aí ele propõe o quê? Um lado está o povo, do outro lado está ele com o Jonatas. É lançado o Urim e o Tumim e vê em quem há a culpa, quem é inocente da situação. Mas ao mesmo tempo ele faz um voto tolo de novo. Não precisava fazer esse voto tolo. Ele fala assim: vamos aqui ver, se tiver culpado, mesmo se for o Jonatas o culpado, vai morrer. Não precisava fazer esse voto. Mas ele vai, ainda faz um voto tolo, um voto bobo. A sorte é lançada e o povo é tirado para o inocente. Ou seja, a culpa estava entre ele e Jonatas. Lança de novo a sorte, o Urim e o Tumim, que não é sorte, na verdade, é a vontade de Deus que está expressa ali, e aponta para o Jonatas. Tá? A gente vê o que? Não precisava fazer esse voto. O voto não é necessário, Deus não pede que se faça voto. Deus quer a obediência. Mas, se você faz um voto, uma promessa, tem que cumprir. Tá? Vamos adiante aqui, no 43. 43 está escrito o seguinte: disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas logo declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus de outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus se foram ao seu lugar. Então Jonatas explicou o que ele havia feito. E mesmo que estivesse desavisado do juramento do pai, ele não se desviou do que ele fez, não justificou. Eu fiz. Ele não fugiu da responsabilidade do que ele havia feito
E ele ia sofrer as consequências, que tivesse que sofrer. E o Saul, por sua vez, ele não admite o erro do voto dele, dessa promessa que ele fez. Ele admite o erro e para mostrar honra, ordena a execução do Jonatas. Ele ordena a execução do Jonatas. Mas aí o povo vai e mostra mais bom senso do que o Saul. E fala o quê? Poxa, Jonatas acabou de ser usado por Deus. Como que Deus não está agradado do Jonatas? Se Deus tivesse descontente com Jonatas, como que ele ia ser usado agora, nesse momento que trouxe a vitória? Ele foi o instrumento da vitória para Israel. Não, aí o pessoal toma a frente e fala assim, não, ninguém vai tocar em Jonatas. Jonatas vai continuar vivo. Amém? E com isso Jonatas é poupado. E por conta desse ocorrido aqui, desse todo interveio, ocorreu a vitória sobre os filisteus, não foi completa. A vitória não foi completa porque os filisteus conseguiram fugir. Amém? Vamos adiante no 47. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Contra Moabe, contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas e libertou Israel da mão dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jondas, e Isvi, e Malquizua. Os nomes das suas duas filhas eram estes, os nomes da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Então os versículos aqui 47 e 48, eles estão relatando algumas vitórias militares de Saul. Os 3 versículos que seguem estão dando assim, informações sobre a sua família, né? Em síntese são esses, o que está sendo feito aqui nesses 6 versículos últimos. O último, sim, ele cumpre a profecia de Samuel, que está lá, que a gente já passou por ela em 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 fala isso aqui, ó. Quando eu fosse colocar um rei sobre Israel. Fala assim, ó. 1 Samuel 8, versículo 11. E disse, esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, e para seus cavaleiros para que corra diante dos seus carros. Ou seja, o rei começaria a convocar os jovens para o serviço militar. É isso que o Saul está fazendo aqui. Toda vez que ele viu um jovem forte, via assim, alguém valoroso, ele pegava e convocava para o exército. Aqui a gente vê que Saul teve muitas vitórias. Não é que Deus tivesse agradado de Saul, mas Deus dava as vitórias a Saul não por conta do Saul, mas pelo bem do povo de Israel. Por isso que ele foi acumulando vitórias, né, sobre os inimigos. Não porque Deus estava agradado do Saul. Deus já ia passar o reinado para as mãos de Davi. A gente vai ver mais adiante que Davi será ungido como o próximo rei. Amém? Então, amados, terminamos aqui um capítulo longo, mas conseguimos terminá-lo, acho que num bom tempo, né? Para não ficar tão cansativo, né? Mas que Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor, né? Agradecendo tudo que foi feito. Senhor Deus, Santo, 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 único e verdadeiro Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ó Deus, amado Pai querido, obrigado por tudo que aqui foi realizado. Obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, zelo e carinho sobre todos nós. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Pai. Que possamos, Pai, aprender cada dia mais de Ti e pormos em prática nossas vidas. Aprendemos a confiar no Senhor. O Senhor nos acrescente a fé, Pai. Por favor, Senhor. Perdoe nossas falhas e pecados. Continue conosco. Abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo. Abençoe cada família aqui representada, Pai. Muito obrigado por tudo. Continue conosco
Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem com Deus. Até a próxima. Deus os abençoe. Até o próximo estudo do capítulo 15. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão.